Eu quero trazer para você uma palavra da parte de Deus, que fala sobre doação. Essa palavra é uma palavra que está sendo muito ventilada nesses dias. Doação. Dar alguma coisa a alguém sem esperar nada em troca. Quando você compra algo, você paga por aquilo, para que você possa ter aquilo, para que você possa usar um objeto, uma casa, um carro. Então você paga por aquilo. Mas doação não. Doação, quando alguém lhe entrega algo, você não precisa pagar nada. A pessoa lhe entrega e você simplesmente recebe. E foi assim que Deus fez conosco quando Ele nos salvou. A Bíblia diz que a nossa salvação, ela é por meio da graça e por meio da fé. Nessa noite eu queria falar em uma doação, numa rota invertida. Que não é a doação de Deus para com cada um de nós, mas é sobre uma doação para Deus. Nós estamos tendo a oportunidade de doar, ajudar pessoas, de ser ajudados também. Mas nessa noite eu quero falar sobre uma doação que você deve atentar em fazer para Deus. E eu quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E eu quero pedir nesta hora, que essa palavra entre em cada lar, em cada casa, na vida de cada pessoa que está assistindo, em seu celular, no seu trabalho, no seu carro. Que essa palavra possa alcançar corações, trazendo o desafio de entrega ao Senhor, que nos dá todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Refletir o sentido dessa palavra doação na nossa vida espiritual é algo que procede nesses tempos que nós estamos vivendo. Porque, infelizmente, nem todos estão com a mesma disposição. Enquanto você vê alguns ajudando, nós vimos uma padaria que fez um balcão somente com pães para pessoas que não tivessem o dinheiro para comprar o pão, pudessem só entrar e pegar o pão. Quando essa epidemia chegou ao nosso país, nós ficamos escandalizados. Porque quando você tentava adquirir um álcool em gel, uma máscara, as pessoas que tinham para fornecer colocaram esses produtos necessários por um preço exorbitante. Então, nem todos têm um coração doador. Na verdade, a essência da nossa carne é receber e não dar. Por isso Jesus disse: qualquer que quiser salvar ou preservar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Só existe uma forma de encontrarmos propósito para as nossas vidas. É dedicar a nossa vida no reino de Deus.
Interessante que quando uma pessoa faz aniversário, você diz assim, parabéns por mais um ano, por mais um dia. Mas eu quero te perguntar, será que é mais um dia ou menos um dia na sua existência? Porque na verdade mesmo, a cada dia que nós acordamos, a cada dia que nasce para qualquer um de nós, o bebê mais jovem, mais novo, a cada dia que passa é um dia a menos na jornada da existência. Por isso a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. E eu creio, irmãos, que esse tempo de isolamento, de distanciamento social, esse tempo onde tudo se encontra fechado, as ruas estão desertas, é um tempo que Deus está nos permitindo parar para refletir como estávamos utilizando o nosso tempo, os nossos recursos, para que possamos reorganizar. Porque quando a Bíblia diz que quem vive tentando salvar a sua vida desse processo de morte, que a Bíblia diz, quem perder a sua vida vai achar. A existência humana é uma rota. Nós nascemos, crescemos e morremos. Então, se formos falar de um modo amplo, todos de algum modo estão caminhando para o final da sua existência. Você pode estar mais longe ou mais perto, mas todos nós estamos indo na mesma direção. E a cada dia que você acorda, não é um dia a mais na sua vida. Na verdade, é um dia a menos. Porque o tempo da sua existência aqui na terra já está determinado por Deus. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos, já foram escritos por Ele. É Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Nós não temos esse controle. Nenhum ser humano sabe o dia, a hora que vai deixar de existir nessa terra. Nenhum ser humano sabe. E porque não sabemos, nós devemos refletir sobre como estamos investindo o tempo de vida que Deus tem nos dado. Para que não passemos nossos dias vivendo para nós mesmos. Então, quando Jesus disse assim, aquele que quiser ganhar a sua vida, tem esse entendimento, é você viver para você mesmo, trabalhando para conquistar coisas para você, trabalhando para realizar seus projetos pessoais. Isso tudo é a sua prioridade. Então Jesus disse, quem decidir viver assim, tendo a si mesmo por alvo principal, não vai ter um bom resultado. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Agora, quem perder a sua vida, ou seja, quem não tiver medo de dizer que Deus é o primeiro lugar e que o reino de Deus tem prioridade, aceitando a exigência de Jesus, que para priorizar o reino de Deus, precisamos renunciar a nós mesmos. Ouça, quando nós decidimos viver para Deus, nós começamos a experimentar nessa terra algo que vamos viver eternamente no céu, que é a intimidade para com Deus. Quando nós decidimos depender de Deus, nós vivemos mais experiência com Ele. A renúncia
renúncia faz parte da jornada de todo homem e mulher, de todo jovem que deseja ter êxito nessa terra. Só o fato de sermos visitados pelo Senhor, só o fato de vivermos experiências de oração, de intimidade, de enquanto você adora, você sentir a presença de Deus, só esse relacionamento com Deus já seria um motivo para a gente pensar em colocar de fato o reino de Deus em primeiro lugar. Mas existem outras bênçãos. Eu queria dizer a você que está aí na sua casa cultuando ao Senhor conosco, que a igreja que você conhece hoje nem sempre foi assim. Que a igreja que você congrega hoje, eu digo igreja, a comunidade bíblica Peniel apenas, a igreja de Jesus atual, nem sempre foi assim. Houveram homens, houveram mulheres, houveram jovens, famílias que pagaram o preço para estabelecer o reino de Deus. Houveram pessoas que renunciaram ter uma família, missionários que preferiram ficar solteiros para fundar igrejas, para abrir igrejas, para ensinar a palavra. E houve um tempo que muitos pagaram com a sua própria vida. A Bíblia diz que nos últimos dias, e eu sei que você está atento, de que nós estamos tendo muitos sinais, de que sim, nós estamos vivendo os últimos dias. E sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos. Os homens seriam cada vez mais incapazes de fazer algo em prol do outro, ou fazer algo que não tivesse para ele um retorno, seja um retorno financeiro, seja um retorno de status, qualquer tipo de retorno. Hoje nós vivemos numa geração assim, é uma geração ensinada a ter o retorno de tudo o que faz, que condiciona o fazer a ter o retorno. Até quando a pessoa posta algo na sua rede social e não tem o retorno de que as pessoas sinalizaram que foi bom, aquilo mexe na autoestima. Então hoje nós temos uma geração de jovens, uma geração de mulheres, uma geração de homens que são dependentes de um retorno para aquilo que fazem, que condicionam fazer algo para alguém, desde que aquilo lhe traga alguma vantagem. E os crentes que vão prevalecer nesse tempo são aqueles que já entenderam a mensagem de Jesus, que é: se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E se alguém decidir empreender a sua vida, doar a sua vida pelo reino de Deus, vai salvar a sua vida. Nós precisamos libertar a nossa mente dessa fortaleza, desse ensino secular, que para nós elaborarmos algo, trabalharmos, gastarmos tempo, força, necessariamente temos que ter um retorno, temos que ter um elogio, temos que ter um pagamento, temos que ter algo que justifique aquilo que eu fiz. O reino de Deus é tomado por esforço. Hoje nós vivemos uma geração que tem todas as comodidades. Então essa geração, quando chega na igreja, ela chega com essa mentalidade de ter tudo na sua mão,
Quando as pessoas chegam nas células, chegam na igreja, elas não chegam querendo doar-se. Na verdade, na maioria das vezes, elas chegam precisando de alguma coisa. Precisando de uma oração porque está doente, precisando de uma oração porque está depressivo, precisando de algo. Porém, a Bíblia diz que nós precisamos crescer espiritualmente. Quando chegamos assim, precisando. Mas qualquer pessoa que nasce novamente é oportunizada a descobrir que quando começamos a seguir Jesus, podemos mudar a nossa história, investindo a nossa vida no reino de Deus. E nós aprendemos que podemos orar. Nós aprendemos que podemos trabalhar manualmente, fazer aquilo que sabemos. Nós aprendemos que podemos ajudar contribuindo. Porém, nada que façamos deveremos fazer na intenção de que haja um retorno para nós. Porque a Bíblia diz que o nosso galardão não é nessa terra. Eu queria dizer a você nessa noite que involuntariamente nós estabelecemos um limite para o nível de doação que entregamos para o reino de Deus. Não é algo que você calcula. Isso depende muito da sua alma, das suas emoções. Depende do quanto você ora, depende do quanto você retém a palavra. Porque a nossa alma, ela tende a determinar até onde você vai. Porque a partir dali, se você se doar mais, você começa a se sentir prejudicado, explorado. Porque não tem a revelação de que no reino de Deus, as coisas funcionam de um modo diferente. Ouça, a palavra de Deus diz assim em Apocalipse: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A Bíblia diz que quando nós nos apresentarmos, haverão pessoas vencedoras diante do trono de Deus. Haverão aquelas que conseguiram converter a sua mente, libertar a sua mente de prisões emocionais. Irmãos, é tão lindo quando um homem e uma mulher, você conhece a distância, quando um jovem, quando um homem ou uma mulher, até uma criança, decide que o reino de Deus é o primeiro lugar. As coisas vão acontecendo na sua vida e ela persevera naquele objetivo, uma crescente. A sua história de vida é uma crescente. E às vezes eu fico observando que existem pessoas que se paralisam por coisas tão pequenas. Às vezes a pessoa compra uma casa bonita e fica agora só dentro daquela casa. Ali a casa é muito bonita, ela não pode fazer uma célula, receber as pessoas. Às vezes a pessoa compra um carro, aí todo fim de semana agora ela pode ir ali em Baçaí, na ilha, porque agora ela tem um carro que ela nunca teve. Existem pessoas que quando estão ainda solteiras, trabalham, são ativas, dinâmicas, vai aqui, vai ali, ministra o louvor, ministra a dança e tudo. Aí quando casa, parou a vida porque casou. Agora não pode mais. Imagine se toda mulher casada parasse de servir ao Senhor. Existem pessoas que oram por um filho. Deus, me dê um filho, me dê um filho. Quando o filho chega, nem precisa chegar. Pronto, engravidou, não faço mais nada. Não é dessa forma. Nós precisamos ter em mente que a nossa vida individualmente
Quando nós entregamos, é uma doação para Deus. Você entrega para Deus. E tudo que Ele lhe dá, acompanha você no seu propósito. Deus lhe deu um marido, Deus lhe deu um filho, Deus lhe deu um emprego, Deus lhe deu uma casa grande, Deus lhe deu um carro. O que Ele lhe deu, tudo agora vai ser utilizado para melhorar, para aperfeiçoar o propósito que Deus já começou na sua vida. Ouça, irmãos, Deus está nos permitindo passar por esse momento para fazer um freio de arrumação. Porque Deus é Senhor. E nós estamos vivendo uma geração que traz no seu bojo muitos discípulos condicionados, limitados. Eu só vou até aqui. E a Bíblia diz que aqueles que venceram, que se apresentaram, ou que vão se apresentar no último dia, são aqueles que não amaram a si mesmos. Precisamos entender isso. Pessoas que mesmo em meio a uma ameaça de morte, não amaram mais as suas vidas. Antes, prosseguiram cumprindo o propósito. Pessoas que declararam, como o apóstolo Paulo, declararam em Atos, capítulo 20, versículo 24, uma declaração de entrega. Hoje eu quero que você reflita. Qual é o nível de entrega da sua vida? Atos capítulo 20, versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Amém. Irmãos, essa declaração de Paulo em dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa. O principal da minha vida é que eu consiga completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual é o ministério que o Senhor Jesus lhe confiou? Ganhar vidas é o ministério de todos nós. Mas nós somos uma igreja em células. Então, ainda que você não lidere uma célula, mas você está em uma célula. E dentro do corpo de Cristo, nós temos funções a desempenhar. E nós estamos sendo convidados hoje a declarar como o apóstolo Paulo e a andar na contramão do mundo lá fora, que está construindo uma redoma de vidro sobre si e dizendo: olha, isso é meu, essa parte é minha, esse diploma é meu, esse trabalho é meu, esse filho é meu e tudo é para mim. Em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. O Senhor deseja nos trazer de volta a esse propósito. Porque para nós declararmos assim, precisaremos ter um nível de revelação do que Jesus falou. Não podemos ficar olhando a circunstância, não podemos ficar olhando o irmão que não faz. Não podemos ficar nos movendo e alimentando a nossa alma com os conteúdos deste mundo.
precisamos nos inspirar naqueles que vieram antes de nós. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, quando Jesus pregou o Sermão do Monte: quando você sofrer alguma perseguição, algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, você estiver trabalhando para Deus, não pare, não retroceda, porque foi assim com aqueles que viveram antes de você. Eu sei que nem todo mundo lê a história da igreja. Esse assunto, de um modo mais detalhado, a gente acaba só vendo no curso pastoral. Mas hoje, pela internet, a gente consegue também ver essas coisas. Então, eu quero sugerir que você, que é um crente, um discípulo da igreja moderna, atual, você possa ler um pouco sobre os homens e mulheres de Deus, missionários. Como foi que eles fizeram para estabelecer o reino de Deus em todo o mundo. Irmãos, a nação brasileira é uma nação que tem origem na feitiçaria. É uma nação que era habitada só por índios. E os índios não temiam ao Deus de Israel. Eles tinham seus próprios deuses, suas próprias invocações. Depois chegou Portugal com o catolicismo romano. E esse é o nosso início. Esse é o nosso princípio. Então, quem tinha prestígio no Brasil eram os católicos. Porque os índios já foram considerados, entre aspas, inferiores quando o Brasil foi colonizado. Tanto é que eles foram dizimados. E como é que o evangelho chegou até você, que é brasileiro? O que é que você acha? Se o Brasil nasceu assim, como é que você acha que hoje você nasceu de novo, você tem a Jesus? Hoje você pode ver tantas igrejas evangélicas abertas. Como é que você acha que essas igrejas se estabeleceram na nação brasileira? Através do preço pago por homens e mulheres e jovens de Deus, que se submeteram a abrir igreja onde não tinha, em casas, em lugares distantes, pagando o preço do desconforto, caminhando. Certamente eles não iam de Uber. Não era com um arsenal de som para o louvor. Hoje, irmãos, nós condicionamos o que fazemos ao Senhor. Reclamamos muito. E a igreja está passando por uma prova. E vai ser aprovada. A igreja de Jesus está passando por uma prova. Porque nós precisamos libertar a nossa mente em condicionar aquilo que fazemos a recebermos a contrapartida, a recebermos o conforto e a recompensa. Quando nós nos aproximamos de um lugar plantado como nós somos, deveremos pensar em somar, em nos doar. E não o que é que eu posso usufruir, o que é que isso pode me beneficiar. Jesus já disse, você vai ser abençoado sempre que você se doar pelo reino. Resumindo, o segredo para você ser abençoado é se doar ao reino de Deus. Hoje nós somos o resultado de homens, mulheres, famílias inteiras que saíram de outros países. Não existiam cristãos no Brasil. No Brasil havia a cultura indígena e haviam os católicos. Os jesuítas que trouxeram o catolicismo. Só isso. Houveram pessoas que saíram das suas nações, deixaram lá suas famílias como Abraão e vieram implantar o evangelho das boas novas. Hoje a igreja está desafiada a funcionar dentro da sua casa,
Mas esse tempo vai passar. E o que Deus quer lhe dizer é que a sua casa deve continuar abrigando a arca da salvação. Deus permitiu esse tempo para Ele lhe dizer o que é que Ele quer que você faça com a sua casa. E que a igreja não são as paredes. Nós precisamos decidir em nosso espírito pagar o preço. Porque houveram pessoas antes de nós que pagaram o preço por nós. Foi Jesus quem disse isso no Sermão do Monte. Muitos foram literalmente sacrificados, mortos. A Bíblia diz que nos últimos dias, nós que servimos ao Deus de Israel, seríamos detestados pelos homens. E a gente não vive isso de uma forma assim muito clara. Mas se você parar para refletir na palavra, você vai observar que em alguns ambientes as pessoas já nos tratam de uma forma diferente. E não é um diferente positivo. Muitas vezes quando a família, a maior parte da família não serve ao Senhor, aquele que serve parece que é uma coisa que incomoda, é uma pecinha do quebra-cabeça que não encaixa ali. E muitas vezes fica sofrendo ataques, ironias, indiretas. No ambiente de trabalho. No condomínio, quando seu filho desce para brincar. E as crianças estão todas dançando aquelas músicas do carnaval. E só o seu filho não sabe a música. No ambiente da escola. Se você tem filhos pequenos, eu aconselho que você sempre pergunte. Porque hoje as crianças e adolescentes, elas repetem na escola o que elas veem em casa. E elas desprezam os nossos filhos porque servem ao Senhor. Elas ridicularizam os nossos filhos porque servem ao Senhor. E se esses filhos nos veem dentro de casa, reclamando e murmurando que a igreja, que a célula, que isso, que Deus, que a oração não foi respondida, ela vai juntar uma coisa com outra. E ela vai entender que não vale a pena pagar o preço para servir ao Senhor. Esse é um tempo que Deus quer nos levar a gerar uma disposição no nosso espírito. É o mínimo que nós podemos fazer. Existe uma palavrinha que eu gosto muito quando se trata das coisas de Deus, que é o compromisso. Compromisso hoje, irmãos, não é uma palavra que as pessoas gostam muito de ouvir. Os jovens que não são os jovens que temem ao Senhor, mas os jovens do mundo secular acharam uma forma de se relacionar sem compromisso, né? Então eles ficam. E acabou. E depois vai cada um para o seu lado. Muitas vezes as pessoas querem morar junto, querem viver juntos, mas não querem o compromisso do casamento. Então, essa rota sempre excluindo o compromisso. E são essas pessoas que chegam nas células. São essas pessoas que chegam na igreja. Então, se ela encontra na célula um líder posicionado, determinado, que está ali na sua aliança com a sua célula, com a sua igreja, ela vai mudando a sua mentalidade. Mas se nós não tivermos essa revelação, essa multidão vai crescer
Como o livro de Provérbios diz, com aquela unção de sanguessuga. E as pessoas que são assim, elas são insaciáveis. Você pode fazer o que quiser, elas nunca estão gratas. Elas nunca estão satisfeitas. Não são pessoas que desejam pagar o preço para estabelecer o reino. É como uma pessoa compra um pacote de internet ou uma TV a cabo e ela só faz sentar no sofá para conferir se tudo que ela comprou está ali de fato. Tem pessoas que se aproximam de Deus pelo favor apenas, mas ela não pensa que é a realidade de termos dentro de nós uma alegria contínua. Porque eu quero lhe dizer que toda pessoa que se doa pelo reino de Deus tem uma alegria dentro de si que nunca passa. Quando nós decidimos isso, e não é algo imposto por ninguém, decidimos, quanto mais nós fazemos, mais nós queremos fazer. E tem gente que olha de fora e acha que está demais, e acha que não precisava tanto, e você está focado naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Irmãos, quando eu leio em Hebreus 11, aquela lista de homens que agradaram a Deus, renunciaram. O texto conclui dizendo assim: esses homens, eles eram pessoas de quem o mundo não era digno. Por quê? Porque quando você pega uma pessoa assim, com um coração doador no reino de Deus, lá fora, muitas vezes essa pessoa serve de escárnio, serve de zombaria. Porque não esqueça que o mundo está sendo preparado para o estabelecimento do anticristo. E que a doutrina principal do anticristo é o homem no centro. Mas o desejo do nosso coração é que Jesus, Ele seja o centro. Eu quero lhe dizer que Deus espera que nós possamos refletir o nível do nosso compromisso durante esses dias que estamos reclusos. O nível da nossa entrega ao Senhor. O que é que nos limita? Quando o Hebreus fala daqueles homens, daquela lista de homens, ele diz assim: experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. E quando eu falo essa frase, eu me lembro muito do meu pai. Porque em alguns momentos eu já falei para ele, eu mesma falei para ele em determinados momentos. Eu dizia assim: eu não acredito que o Senhor vai fazer isso novamente com essa pessoa. E ele dizia para mim assim: deixe, eu sei me virar. Porque às vezes eu olhava situações e com o meu olhar natural, eu achava que as pessoas estavam explorando de alguma maneira. E aquilo me incomodava. E às vezes eu dizia para ele. Eu dizia: não, não é possível. Essa pessoa não. E quando eu leio esse texto que fala sobre pessoas das quais o mundo não é digno, da presença, da pureza, do quanto de Deus aquela pessoa tem. Quando chega em um lugar, você vê como é diferente o que aquela pessoa traz. Eu creio que Deus deseja receber de volta as nossas reuniões.
a cada um de nós dessa forma. Pessoas que servem a Ele se pareçam com Ele. E não se pareçam com a forma do mundo. Se a Bíblia diz que o modo de vencermos o diabo, ou a voz do diabo na nossa mente, em ficar ministrando, olhe, pensa mais um pouco em você. Olhe, você é muito jovem, precisa curtir, precisa se divertir. É isso que a Bíblia diz, de não amar a própria vida e crer que Deus é fiel para prover tudo o que você precisa. Então, quando você decide que Jesus é o centro, quando a serpente vier ministrar, olhe, tem isso, você tem que correr atrás disso, você precisa ver isso, olhe, você tem o direito disso. E a Bíblia diz, aqueles que venceram o diabo são aqueles que decidiram não amar a própria vida, ou amar mais o reino de Deus. Muitas pessoas entregaram a sua vida literalmente, foram mortas por causa do Evangelho. Você sabe que essas pessoas que morreram, como Estevão, por exemplo, elas já tinham tomado essa decisão. O apóstolo Paulo, Pedro, todos que foram mortos por causa do Evangelho, eles já tinham tomado essa decisão. E eles combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé. Nós estamos passando por uma prova. E Deus deseja que eu e você sejamos forjados assim. Então esse espaço que estamos reclusos não vai ser um parêntese na sua vida, onde você jogou para cima porque você não estava indo para a igreja, porque não estava tendo a célula. Isso não vai interferir no crescente da sua história, da sua jornada com Deus. A Bíblia diz que o diabo usa essa sensação de preocupação com amanhã, de querer construir algo para nós mesmos, como um impedimento para nos doarmos ao reino de Deus. E só quem decide confiar em Deus e dizer, olha, Deus tem um propósito em minha vida. Bom, se Deus me promover hoje no meu trabalho, eu começar a ganhar o triplo, eu vou continuar fazendo a minha célula, eu vou continuar congregando na minha igreja, eu vou continuar fazendo o que eu faço como ministério para Deus. Porque temos aquilo como um encargo. Veja em Hebreus diz assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo. O medo é um espírito que paralisa. Muitos jovens negociam o medo de permanecer solteiro e se envolve com uma pessoa errada. Porque a pressão lá fora é desse jeito. Porque o inimigo começa a ministrar, você está perdendo tempo, entre aspas. E a Bíblia diz que toda vez que essa sensação de medo entra em nosso espírito, nós ficamos paralisados. Toda pessoa que tem um ministério e ela não desenvolve, não avança, você pode parar e ver. Ela está presa a um medo. Ela parou de fazer para fazer outra coisa por medo de perder o casamento, o filho, o trabalho, o marido, a saúde. Quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrar. Então eu queria lhe dizer que o medo
de não elaborar as coisas para você, de que se você se doar para Deus, vai faltar para você, vai faltar para a sua família, vai impedir você de alcançar seus objetivos. Não são aquelas pessoas que morreram que interessavam a Satanás, porque elas morreram porque elas não tinham medo. Eu vou dizer algo aqui muito, muito, muito sério. O diabo nunca vai conseguir parar uma pessoa que não tem medo de perder servindo a Deus. Porque ela sempre terá uma palavra de fé na sua direção. A Bíblia diz que nós somos escravos de tudo aquilo que temos medo. E medo é uma palavra bem recorrente. Apesar de você e eu termos motivos, eu quero ministrar sobre a sua vida essa palavra nessa noite, lhe dizer: não tenha medo. É uma pandemia, é uma crise mundial, mas eu quero dizer a você: não tenha medo, porque se o medo entrar em seu coração, você vai ficar escravizado por ele, paralisado por ele. E nós vamos orar nessa noite para repreender esse mover, esse espírito de medo, para que você creia que Deus está no controle da sua vida. E não só agora. E eu não estou falando só o medo do vírus, eu estou falando o medo de um modo geral. Porque eu estou lhe convidando nessa noite a doar a sua vida para o reino de Deus sem restrições. Que você possa dizer como o apóstolo Paulo: em nada tenho a minha vida por preciosa. Você pode repetir comigo aí onde você está? Diga comigo: em nada tenho a minha vida por preciosa. Coloque o reino de Deus como prioridade. Você está na sua casa, mas a igreja está se reunindo. E se você for essa pessoa posicionada, você não vai sofrer nenhum dano. Coloque o reino de Deus como prioridade. Como é agora que você pode estar conectado, então faça tudo o que for preciso para você ser alimentado. Se você não tiver a internet, procure ter a internet. Porque antes ela era opcional, mas hoje ela é necessária para você estar conectado com a sua igreja. Mesmo que você não saiba como fazer, peça ajuda. A minha televisão não pega, use no celular. Deve ter alguém perto de você que pode lhe ajudar. A minha internet é ruim, coloque uma boa. Oferte na sua própria vida. Contrata uma internet. Ore, Deus vai lhe dar o recurso. Mas você não vai ficar sem alimento espiritual durante esses dias. Participe dos discipulados. E reúna a sua família. E ore com a sua família. Leia a Bíblia com a sua família. Ministre a bênção de Deus sobre a sua casa. Eu queria perguntar a você nessa noite: até onde a entrega da sua vida está sinalizada nas regiões celestes? Jesus disse: não fique triste, não se paralise quando vier o tempo ruim, a dificuldade. Porque não foi diferente com os homens e mulheres de Deus. Que nível de rendição você já chegou?
E se você está hoje em sua casa e o medo tem afligido o seu coração, eu quero orar com você nessa hora. E você vai experimentar uma sensação tão incrível que nem você mesmo vai saber explicar com palavras. Você vai sentir algo, que aquela angústia vai passar, que aquele desespero vai passar. Você vai dormir e acordar e você vai ficar pensando assim: eu estava preocupada, eu estava aflita, eu estava chorando e hoje eu não estou. Porque nós vamos orar hoje, para Deus visitar seu coração. Nós vamos orar hoje, mas existe algo que você precisa fazer. Eu vou lhe dizer o que você precisa fazer. Você precisa fazer uma aliança de entrega com o Senhor. Você precisa fazer uma doação da sua vida para o Senhor. Deus está nos permitindo, irmãos, refletir durante esses dias, porque Ele quer mais de nós. O que é que está se colocando no caminho para que possamos servir ao Senhor com intensidade? Fale comigo: intensidade. Intensidade. Você precisa ser intenso para com Deus, com a sua igreja, na sua célula, dedicado, fiel, aliançado, comprometido. Deus está nos recolhendo para que possamos refletir de que maneira nós estávamos caminhando, com tantos argumentos. Na minha terra, o pessoal dizia assim: na maré mansa. Na maré mansa quer dizer quando dá. Mas o chamado de Deus para mim, para você, não é para o pastor, não é para quem toca ou para quem canta, é para todos. Todos nós fomos chamados por Deus para servir. E Deus está tratando conosco, porque Ele não quer pela metade a nossa doação. Ele quer que hoje nós possamos dizer a Ele: em nada eu tenho a minha vida por preciosa. O que necessário for, onde Deus precisar, onde Deus me mandar eu vou, o que Deus me mandar fazer eu faço. Eu tenho disposição de renunciar. E você vai ver que esse é o segredo. Não adianta você ficar em pânico, preocupado, se você vai continuar empregado, se não vai. Se você vai adoecer, se você não vai. Não adianta. Hoje você vai vencer esse medo, esse temor. E você vai dizer: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Se eu vivo, vivo para Deus. Se eu morro, morro para Deus. Não importa o que me aconteça, a minha vida é para servir a Deus. Eu creio que Deus está nos oportunizando, irmãos, a sermos melhores. Eu tenho certeza que nós já estamos um pouco melhores do que quando iniciamos essa jornada de reclusão. E eu sei que a igreja do Senhor está sendo forjada para homens e mulheres que não amam as próprias vidas, no sentido de não ter limites para se doar pelo reino de Deus. Eu quero adorar ao Senhor nesta hora. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se
tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazendo a vontade do Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazendo a vontade do Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Amém. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero convidar você, aí onde você está, estender a sua mão direita para abençoar a nossa nação. Irmãos, nós somos filhos dessa terra. Desde muito pequena, eu sempre tive no meu coração um encargo pela minha nação e depois pela nação de Israel. Porém, nessa noite, eu desejo pedir que você entregue a sua vida ao Senhor como instrumento de bênção. Nós devemos obediência às autoridades constituídas à nossa nação. Nós devemos orar pelo nosso presidente. Nós devemos orar pelo governador do nosso estado. Devemos orar pelo prefeito da nossa cidade. A Bíblia diz que na paz que eles tiverem, nós também teremos paz. E talvez eu e você nunca sejamos uma pessoa famosa dentro do Brasil, mas não é isso que importa. Importa que nós possamos contribuir onde nós estamos. É importante para nós que a igreja brasileira interceda pela nação. É importante que os crentes do Brasil entendam que o que estamos vivendo não é algo apenas natural,
Mas existem questões espirituais regindo todo esse processo. E eu oro pela minha nação. Eu oro para que a economia do Brasil sobreviva a essa crise. Para que as famílias não percam o seu sustento. Para que as famílias não percam os seus bens, não tenham que vender o que têm para comer. E eu quero lhe dizer que se a sua casa for um lugar de salvação, você vai ajudar muito. Se você que serve ao Senhor está com medo, está preocupado, imagina quem não tem o Deus de Israel por seu auxílio. Existe muita coisa que nós podemos fazer nesse momento. Existem coisas que são simples e que podem nos trazer proteção. Mas tem muitas pessoas fazendo como Naamã. Quando o profeta disse a ele que mergulhasse 7 vezes, ele não queria fazer. E o seu servo perguntou se fosse uma coisa difícil, o Senhor faria. E é algo tão simples. Irmãos, nós precisamos ser treinados em nossa obediência. Hoje nós podemos ajudar contribuindo com o distanciamento social. Eu quero pedir que, se você é discípulo dessa casa, que você dê um bom testemunho, sendo alguém que está entendendo o que precisa ser feito para ajudar a sairmos desse problema o mais rápido possível. Existem normas de higiene que são tão simples. Eu quero pedir que você, como discípulo dessa casa, tenha um bom testemunho fazendo. Agora o ministro da Saúde sinalizou que no momento em que estamos, o uso das máscaras, mesmo que sendo caseiras, vai ajudar a proteger você e a proteger o outro. É muito desconfortável, mas a gente não pode fazer como Naamã. É tão simples. A máscara é menos desconfortável do que um ventilador mecânico dentro da UTI. Nós estamos orando que Deus nos livre e Ele irá nos livrar. O sangue dele está aspergido, mas nós precisamos andar em obediência. Obediência às instruções, às autoridades médicas, às autoridades políticas. Você fazendo isso, você está ajudando a sua nação, você está ajudando o mundo, está ajudando a sua igreja a voltar mais rápido a se reunir. Pai, em nome de Jesus, nós desejamos, Senhor, nesta hora, clamar pela nossa nação. Desejamos pedir, Deus, que a Tua mão direcione as decisões a serem tomadas em nossa cidade, em nosso estado, no Brasil. Senhor, nós clamamos que o Senhor sopre a Tua vida sobre a nação brasileira, nos 4 cantos dessa nação. Senhor, estabelece decretos de restauração. Nós proclamamos que o Senhor irá nos surpreender de um modo positivo. Declaramos a bênção do Senhor. A Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nessa nação há homens e mulheres que Te servem. E nós pedimos que o Senhor olhe para nós. Olhe para a Tua igreja, para os Teus filhos.
Em nome de Jesus, Pai. Sopra a tua vida sobre a nação brasileira. Em cada cidade, em cada território. Coloca os nossos pés em uma rota de reversão, para que possamos voltar à normalidade, à nossa rotina. Senhor, guarda a vida dos homens e mulheres dessa nação. Nós proclamamos que o Brasil é do Senhor e pedimos que o Senhor estabeleça um decreto de cura, um decreto de provisão, que o Senhor estenda o teu manto sobre as autoridades dessa nação. Abençoamos a vida do nosso presidente. Abençoamos a vida do ministro da Saúde. Os homens e as mulheres que estão diretamente ligados às decisões que estão sendo tomadas. Nós abençoamos a nossa nação com a cura, com o shalom de Deus, paz, saúde e a prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.